Marcos 5, 21. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está muito doente, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E Jesus foi com ele, mas seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão, e tocou o seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo que ela tocou, secou-lhe a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram e disseram: a tua filha está morta, para que incomodas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, ao não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, e entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com eles estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém, graças a Deus. Pastor, o senhor leu um texto muito grande aí, né? É bom, porque algumas pessoas talvez tenha sido o texto maior lido essa semana na Bíblia. Muitas pessoas têm deixado a leitura da Bíblia de lado. Quem leu a Bíblia essa semana? Em casa, não é na célula, não no culto sexta-feira, em casa, separou um tempinho para ler a Bíblia, não é caixinha de promessa, não é apontar o dedo, é quem parou um tempo assim: vou ler a Bíblia agora, leu pelo menos, nem que foi 5 minutos. Quem leu a Bíblia em casa essa semana? Levanta a mão e dá um glória. Que bom, fiquei feliz com isso. Leia sempre a Bíblia, sempre, é muito importante a leitura da Bíblia. Na igreja, traga sempre a Bíblia. Você é cristão, não tenha vergonha de carregar a Bíblia, tá? Agora no dia a dia, na rua, enquanto espera no mercado, talvez no banco, enquanto espera para cortar o cabelo, para fazer as unhas, ou qualquer coisa parecida, pega o seu celular e leia a Bíblia no celular. Agora na igreja, por favor, leia a Bíblia mesmo, tá bom? Traga a Bíblia, papel, tá? Deixa o celular para essas necessidades. Aí é bom ter a Bíblia no celular, mas na igreja é a Bíblia, amém? E não se esqueça, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a Bíblia está sendo deixada um pouco de lado.
E quando a palavra de Deus é deixada de lado, é instaurado na vida das pessoas o caos, tá? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem nem carregar a Bíblia. Eu não vou perguntar para ninguém ficar chateado, mas eu ia perguntar aqui hoje para os crentes, irmão da igreja, membro da igreja, quem trouxe a Bíblia e quem não trouxe. Domingo que vem eu pergunto, quem trouxe a Bíblia? Tem gente que já tem o costume de não trazer a Bíblia para a igreja, e domingo que vem eu vou falar. Visitante não, mas quem é membro da igreja, quem trouxe a Bíblia? Quem não trouxe? Eu vou fazer você sentar do lado de um crente que tem Bíblia, tá bom? Combinado? Então domingo que vem traz a Bíblia. Mas só para a gente fechar, quem trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia assim para o alto, dá um glória a Deus. Amém, graças a Deus, grande maioria, 90% das pessoas trouxeram a Bíblia. Então olha aqui para mim, vamos meditar um pouco nesse texto. É claro que esse texto nos conta duas histórias bem interessantes. É claro que ao longo do meu ministério, de alguns anos de pastor, eu já preguei muito sobre esse texto. E é claro que eu já preguei 1 hora sobre uma parte só desse texto, 1 hora sobre a outra parte, outra sobre outra parte. Mensagens diferentes só sobre esse texto. Então esse texto ele é muito rico. Mas hoje eu quero falar principalmente, vou falar de 3 partes desse texto, mas principalmente da história de Jairo. Nós lemos na Bíblia Sagrada que Jairo era um homem muito importante. Jairo era um chefe da sinagoga. Jairo não era um cidadão comum, simples, qualquer, dentro da sociedade. Ele era um homem respeitado. Ele era um líder religioso, ele era uma pessoa que tinha autoridade sobre outras pessoas. Mas eu não sei se você percebeu, a vida do ser humano, embora algumas pessoas acreditam que possa ser melhor do que o outro, talvez tem gente que acha que é melhor do que você, ou talvez você acha que é melhor do que outra pessoa, mas a vida, as lutas, as dificuldades, os problemas, eles vêm para todo mundo, não importa, as dificuldades não escolhem. Tem gente que acha assim, eu sou cristão, agora eu sou crente, então eu não tenho mais problema, até parece que não vai ter mais luta. Por outro lado, alguns exageram, agora que eu virei crente, a luta multiplicou, agora ficou terrível, agora parece que piorou, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nenhuma coisa e nem outra. Mas o problema, ele é comum na vida de todas as pessoas. A pessoa pode ter o seu credo religioso, seja ele qual for, ou pode ser uma pessoa que não crê, que diz não crê em nada, um cético, não importa, mas o que acontece é que o problema vem. Não importa também a questão, seja ela cultural, seja ela a questão financeira, o problema vem. E o problema sério que Jairo estava enfrentando era um problema muito difícil, era um problema terrível. Jairo estava com a filha doente, mas a filha dele não havia pego uma bactéria simples, não havia pego um resfriado, ela não estava com um pequeno desarranjo intestinal, ela estava com uma enfermidade terrível. Para Jairo descer do seu pedestal, para Jairo sair do seu orgulho religioso para ir falar com Jesus, é porque a situação era caótica, é porque a situação era muito difícil. Na verdade, Jairo havia percebido que a sua filha estava muito doente e correndo risco de morte. Ela estava perto da morte, tanto é que quando nós lemos o texto, você vai perceber, você já percebeu, né? Já lemos que a filha dele morreu. Então a situação de Jairo era aquela situação que às vezes nós nos deparamos com ela na vida.
Talvez você já se deparou com uma situação assim, aquela situação que parece que foi tirado de você todas as forças, foi tirado de você tudo aquilo que você podia fazer, você já fez, então parece que não tem mais nada para fazer. Tem gente que qualquer coisa, e feliz é essa pessoa, qualquer coisa, ele corre, dobra o seu joelho, ele busca em Deus, ele fala através da oração, ele pede, ele clama, ele coloca a vida dele nas mãos de Deus o tempo todo. Isso é muito bom. Agora tem pessoas que para chegar até a Deus, como no caso de Jairo, para procurar a Deus tem que ser algo realmente muito complicado, algo que ele já não tenha mais esperança a não ser fazer de Deus a sua única esperança. E essa foi a questão de Jairo. Ele não tinha mais o que fazer, então ele percebeu que se ele não deixasse de lado o orgulho religioso, se ele não deixasse de lado algumas coisas que ele tinha, alguns conceitos, e se ele não fosse procurar Jesus, a situação dele ficaria terrível. Então ele não só procurou Jesus, mas diz a Bíblia que quando ele encontrou Jesus, ele se prostrou diante dele, e Jairo então vai para Jesus e conta a sua dor. Ele vai para Jesus e conta o seu problema. Jairo chegou para Jesus desesperado, angustiado, coração ferido, machucado, pois a sua filha estava morrendo. Era um momento de tristeza, um momento de angústia, um momento de dor, e ele percebeu que só Jesus poderia mudar a situação dele. Mas uma coisa importante, mesmo sendo Jairo um chefe de sinagoga, mesmo sendo Jairo a pessoa na posição que ele estava, quando ele fez tudo o que havia feito e percebeu que humanamente falando, ele não tinha mais o que fazer, ele poderia sentar, parar e esperar a morte da sua filha, para ver o que iria fazer depois com o resto da sua vida. Ele resolve lutar, ele resolve insistir, e ele resolve buscar a bênção em Jesus Cristo. Às vezes passamos por situações assim. Talvez você está aqui hoje angustiado. Talvez essa semana algumas coisas tenham roubado de você a paz. Tem momentos na vida em que parece que a tendência agora, ou a sequência da nossa vida vai ser uma sequência de fracasso e derrota. Às vezes a pessoa luta tanto e parece que a situação não muda, parece que a situação permanece a mesma. Talvez você esteja enfrentando algum problema já há alguns dias, há algum tempo, e o problema parece o mesmo. Pastor, mas parece que não muda. Eu oro, eu busco, parece que não acontece nada, e isso tem feito você se desanimar. Às vezes até a vida espiritual é comprometida, porque os sentimentos do nosso coração, os sentimentos afetam o nosso pensamento, o nosso corpo, e aí nós ficamos desanimados. E talvez você tenha estado até desanimado, já cansado de orar, e o diabo tem falado para você que é assim mesmo, que agora não tem mais jeito, agora você precisa se conformar. Você ora, mas parece que não muda. Você talvez esteja pensando: pastor, essa é a minha situação nesses últimos dias. Mas há alguém aqui que talvez possa dizer diferente, possa dizer: pastor, a minha situação é um pouco mais delicada. Eu oro, parece que nada muda, mas nos últimos tempos o que tem acontecido parece que está piorando. Parece que a situação está cada vez mais difícil. Eu estou pensando em desistir. E aí nós olhamos para a vida de Jairo e nós percebemos que quando ele percebeu que não tinha mais o que fazer, ele resolveu ainda insistir na pessoa
pessoa de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você nesta noite: insista na pessoa de Jesus Cristo. Não deixe de orar, não deixe de buscar, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que esteja parecendo o fim, mesmo que esteja parecendo só derrota, mesmo que quando você olha para frente, parece que você só vê tempestade. Continue acreditando em Deus, creia na palavra dele e não desista, porque nós sabemos que a chuva, a tempestade vem e muitas vezes faz um estrago terrível, mas a tempestade não dura para sempre. Vai chegar uma hora que virá a bonança, e a bonança sempre é maior do que a tempestade. Então confie, insista e creia na bênção de Deus na sua vida. Creia no milagre, creia que Deus vai fazer. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo de alguns cristãos que não têm levado uma vida pautada pela palavra de Deus. As pessoas fazem um pedido para Deus e Deus tem que resolver na hora, e Ele não costuma persistir. E um dos maiores problemas da igreja hoje, algumas pessoas, por terem dificuldades na vida, até acreditam que não tem fé suficiente. Pastor, eu acho que falta fé para o povo. Eu acho que falta fé. Uma vez até o Senhor disse, a Bíblia diz: achará a fé na terra quando vier o Filho do Homem. A fé está escassa, está faltando fé. O maior problema das pessoas é falta de fé. Mas eu não acredito assim. Eu acho que a igreja de Deus, você que está aqui hoje, eu acho que você tem fé mais do que necessária para receber toda a bênção que você precisa. Mais do que necessária. É que as pessoas confundem um pouco a fé. As pessoas acham que fé tem a ver com visão, e fé não tem nada a ver com visão, fé não tem nada a ver com sentimento. Não é porque eu senti algo, olha, eu senti aqui, então eu tenho fé. Olha, eu fui orar e de repente eu vi um clarão, aí eu vi um anjo entrando pela porta, eu tenho fé. Não tem nada a ver fé, visão, fé, sentimento. Fé tem a ver com acreditar. Você precisa acreditar. O Senhor Jesus certa vez disse assim: se tiverdes fé, tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: erga e lança-te no mar, e assim será. Não foi isso que o Senhor falou? Se tiverdes fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente muito pequena. Eu já preguei aqui sobre isso, e eu sempre disse: irmãos, eu nunca vi uma semente de mostarda, mas eu sei que ela é bem pequena. A irmã Tereza viajou, foi lá, trouxe um vidrinho para mim de Campinas, né, irmã? Com a semente de mostarda. Então agora eu conheço uma semente de mostarda. E a semente de mostarda é uma semente pequena. O Senhor poderia comparar a fé com um caroço de abacate, tipo Chaves. Poderia comparar com a melancia inteira, mas não, Ele procurou a menor da semente para dizer que você tem fé. Você tem fé. Irmão, hoje é domingo, para você sair da tua casa, às vezes do seu descanso, para estar aqui hoje à noite. Você só está aqui neste lugar porque você crê que Deus está presente aqui. Você acredita que você veio louvar a Deus, adorar a Deus, buscar em Deus, ser abençoado por Deus. Você veio aqui para buscar a bênção sobre a tua vida, da tua casa e da tua família. Por quê, pastor? Porque você tem fé, porque você acredita. Você tem fé. Diga: eu tenho fé, eu acredito. Então eu não acho que o problema das pessoas seja a falta de fé. Eu acredito que o maior problema nosso como cristão, o maior problema da igreja, está em uma outra palavrinha, que nós às vezes não damos muito valor a ela, e ela se chama perseverança. Porque fé é eu acreditar. Agora, eu acredito. Agora,
continuar acreditando, perseverar acreditando, caminhar acreditando, independente da circunstância. Isso é muito importante, porque eu acredito, mas de repente alguns problemas façam com que eu desvie o meu olhar da bênção. Eu acredito, mas às vezes alguns problemas me faz desistir, e tem muita gente desistindo do milagre de Deus para a tua vida, mesmo acreditando, mesmo tendo fé. Tem muita gente que tem fé suficiente para o milagre, mas está vivendo na derrota. Por quê? Porque não tem perseverado, porque não tem persistido. Eu ouso dizer que um dos maiores problemas da igreja hoje é não perseverar, é não insistir. Se é projeto de Deus, insista. Cuidado, porque às vezes não é plano de Deus, às vezes é teimosia. Não confunde as coisas. Mas projeto, plano de Deus, insista, persevere, acredite e vá até o fim. Pastor, mas quando que é o fim? É quando acaba. Se você pode respirar, ainda não é o seu fim. Se você pode pensar, se você está vivo, não é o fim. Então continue acreditando e crendo na palavra de Deus, porque quem acredita e persevera, quem acredita e continua crendo, caminha crendo, esse alcança a bênção de Deus. Pode parecer que está tudo perdido na sua vida, mas continue acreditando, porque você vai ver que muitas bênçãos de Deus virão sobre você, e elas vão te alcançar. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor virão sobre nós e nos alcançarão, diz Deuteronômio capítulo 28. Jairo então foi procurar em Deus, não é procurar em qualquer lugar, não é procurar em qualquer coisa, ele foi procurar em Jesus, e ele chegou chorando, desesperado, se prostrou diante de Jesus. Em outras palavras, Jairo disse: Senhor, Tu és o único que pode me ajudar. Senhor, faça alguma coisa. Senhor, venha comigo à minha casa. Olha que convite especial. Venha comigo à minha casa, porque a minha filha está muito doente. E Jesus, que nunca deixa de aceitar um convite de uma pessoa com um coração desejoso, uma pessoa necessitada, Jesus disse: claro, eu vou com você até a sua casa. Espero que você tenha convidado sempre Jesus para estar com você na sua casa. E eu espero mais ainda que o seu coração seja a casa em que Jesus tenha habitado e tenha estado presente, porque não existe nada mais importante na nossa vida do que Jesus estar em casa, do que termos a presença de Deus. O resto é o resto. Mas Jesus então foi com Jairo. Essa é a nossa primeira história. E já é parte da história. E Jairo caminhando com Jesus, mas a multidão ia com Jesus, aonde ele ia, a grande multidão, e no meio do caminho, imagina você, às vezes você tem um filho doente, um problema sério, você corre para o médico, você fica apavorado, se demorar a atender, mas o filho de Jairo, a filha de Jairo estava morrendo, mas no meio do caminho, enquanto Jesus caminhava, ele para atender outra pessoa. Mas a filha de Jairo não tinha muito tempo. Jairo poderia dizer: Senhor, deixa para lá, venha me ajudar. Ele poderia dizer: Senhor, eu pedi primeiro. Senhor, eu já estava aqui. Mas Jesus para atender uma mulher. Essa mulher sofria 12 anos com uma hemorragia crônica, não sarava, havia despendido tudo com os médicos, havia gastado todo o seu dinheiro. Ela também, irmãos, como Jairo, só tinha uma esperança: Jesus. Ela sabia que não adiantava correr para lá e para cá, a única esperança dela era Jesus, mas a única esperança de Jairo também era Jesus. Mas na vida de Jairo era importante e era urgente, mas na vida daquela mulher também era importante, era urgente. A história deles se cruzaram. Ela também estava assustada, ela também estava apavorada, ela queria pedir para que Jesus orasse por ela, mas não era possível.
havia uma multidão cercando, e ela propôs no seu coração: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Olha que interessante, quando ela rompe a barreira da multidão, e ela toca nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que dele saiu virtude, e a mulher foi sarada. Ela foi curada daquele mal, porque dele saiu virtude. Ela recebeu o milagre naquele exato momento, e quando ela é curada, a virtude vem sobre ela. Jesus, em meio à grande multidão que lhe apertava, lhe oprimia, ele disse assim: alguém me tocou. Os discípulos não entenderam. Senhor, a multidão te aperta e te oprime, está todo mundo tocando, como que o Senhor pergunta? Ele fala assim: não, em outras palavras, alguém me tocou de uma forma especial, alguém me tocou de uma forma diferente, alguém me tocou de um jeito que chamou a minha atenção, alguém me tocou de uma maneira que mesmo sem eu saber do toque, a virtude foi sobre ela, porque eu senti que de mim saiu virtude. E a mulher disse: Senhor, fui eu que lhe toquei. É interessante, irmãos, que aquela mulher vive um milagre exatamente da maneira mais certa de se viver um milagre. Milagre todo mundo precisa. Se eu perguntar aqui quem precisa de um milagre, todo mundo vai levantar a mão. A cidade, o estado, o país, o mundo todo precisa de um milagre. E Deus é o Deus do milagre. Então por que não acontecem milagres em todos os lugares? Porque as pessoas não recebem o milagre da cura antes de ir para o hospital, nem precisaria de hospital. Por que as pessoas não recebem o milagre antes de ir para uma ala psiquiatra? Por que elas não recebem o milagre lá dentro? Por que as pessoas não recebem o milagre no meio da rua? Por que as pessoas não recebem o milagre a todo tempo, se Deus é um Deus de milagre e se Deus está vivo? Porque o milagre não acontece aonde é necessário, porque ele é necessário em todo lugar. Aquela multidão que tocava em Jesus, todos precisavam de um milagre, mas uma mulher em especial recebe o milagre na hora, simplesmente porque ela não apenas precisava, ela esperava receber o milagre. Ela esperava. Quando você espera, você então, é a sua fé em continuidade, a esperança é a fé em progressão, é a fé em continuidade, isso é esperança. E aquela mulher chegou em Jesus, tocou e foi curada. Mas Jesus parou para atender a mulher. Mas e a nossa história de Jairo? E o nosso personagem primeiro, que foi Jairo? Agora não posso nem mais falar o nosso personagem principal, porque entrou essa mulher na história. Jesus Cristo havia virado as costas para ele, para poder atender a mulher, mas a filha dele estava muito doente. Às vezes acontece na nossa vida algumas situações, que até parece que Deus parou e virou as costas para nós. Às vezes parece que Deus não está olhando. Eu não sei se você já sentiu assim. Você começou a orar e a oração foi intensa, o seu coração se encheu de angústia, parece que os céus estavam fechados, parece que o seu quarto tinha um teto de bronze, a oração batia e voltava, a oração batia e voltava, e talvez você esteja pensando agora: pastor, na minha vida não parece, está acontecendo exatamente, não parecia, está acontecendo agora. Eu tenho clamado, eu tenho orado, e parece que Deus não tem estado atento à minha oração. Olha, meu irmão, Jesus parou, virou as costas para Jairo e foi atender a mulher. Mas Jairo continuou crendo, continuou confiando e continuou esperando. Ele poderia dizer: mas não tem mais jeito, então se ele não vai, eu vou fazer outra coisa. Mas para piorar a situação de Jairo,
Quando Jesus Cristo termina de atender a mulher e se volta para continuar a caminhada com Jairo, alguém chega, puxa talvez a roupa dele e fala assim: Jairo, não incomode mais o mestre. Ele olha e fala: mas por quê? Não precisa mais. Mas por quê? A sua filha faleceu, a sua filha acabou de morrer, a sua filha está morta. Lembra que eu disse? A situação está difícil e às vezes parece que piora. Pastor, a minha vida está muito difícil. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a minha vida parece que a noite não passa. Parece que é noite, parece até, mas não é. Parece que é noite todos os dias. Parece que não tem sol na minha vida. Parece que não tem luz, é só escuridão. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Não importa quão densa esteja a negritude da noite, mas levante a cabeça e pode olhar com fé, porque eu creio que lá na frente já tem uma fresta, nem que seja um sinal de luz que já está começando a brilhar sobre a sua vida, porque Deus é fiel e o sol da justiça se levantará em teu favor. Deus não está alheio ao teu sofrimento, Deus não tem prazer na dor de ninguém, e digo mais, Deus tem pressa em abençoar você. Você só não pode desistir. Continue acreditando, mesmo que pareça que está piorando. Diz algumas pessoas que a noite fica mais escura perto do clarear da madrugada. Se está ficando mais escuro, talvez está chegando a hora de Deus entregar a vitória nas suas mãos. É preciso crer, é preciso confiar, é preciso persistir e é preciso insistir. Mesmo que a notícia não seja tão boa, não seja tão animadora, mas irmãos, imagine na vida de Jairo, quando ele recebeu a notícia que a filha estava morta. Eu acho que ele ficou completamente abalado. Eu acho que o seu corpo reagiu. Eu acho que as suas pernas bambearam, as suas mãos tremeram, as forças se esvaíram do seu corpo. Eu acho que ele quase caía no chão, assustado. Mas de repente, em meio àquela tragédia, de repente, em meio àquela notícia tão terrível, ouve-se a voz do mestre: Jairo, não tema, creia somente. Olha que coisa maravilhosa. Talvez na sua vida a situação esteja caótica, algumas coisas estejam terríveis, mas eu quero que você ouça nesta noite a voz de Deus falando para você. Não é por mão que está do seu lado, não é para aquele que está atrás ou na frente, mas é a voz de Deus falando direto no teu coração. Não temas, creia somente, tenha fé, continue acreditando. E quando Jesus fala não temas, creia somente, Ele está dizendo: eu estou no controle, fique em paz. Meu irmão, não temas, creia somente. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: irmão, não tenha medo, acredite. Não tenha medo, acredite. E aí nós chegamos na terceira parte dessa história, que é a continuidade da história de Jairo. Quando chegou na casa de Jairo, o que se ouvia? Grito, choro, pranto. Mas por quê? Porque a morte estava lá. Porque a filha de Jairo, uma menina de 12 anos, estava morta. Imagine os parentes, os amigos, as pessoas mais próximas, o choro, o alvoroço, a agitação, a angústia. Mas de repente Jesus Cristo chega. Irmão, se tem uma coisa interessante, eu separei essa aí como terceira parte, para dizer para você, que Jesus Cristo é o único que pode transformar o alvoroço em paz.
o alvoroço, a dor, o sofrimento, a angústia. Jesus separa alguns, manda um para lá, chama o pai da menina, vai com alguns discípulos e ora pela menina e ordena a menina que se levante, e a menina é curada. Ela na verdade ressuscita, ela se coloca de pé, ela volta à vida, e aqueles que choravam agora enxugam as suas lágrimas, e se alguma lágrima agora cai, é lágrima de alegria pelo milagre vivenciado pelo Senhor Jesus, ou feito pelo Senhor Jesus, que eles estavam vivenciando, que eles estavam vendo. Às vezes nós choramos, eu sei que você chora, talvez você tenha chorado nos últimos dias, mas eu espero que muito em breve o seu choro seja de emoção, de alegria, de gratidão por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Que o seu choro seja de gratidão. Na verdade, eu não espero, eu quero profetizar sobre a sua vida. Muito em breve, nos próximos dias, o teu choro não será mais de dor, mas será choro de gratidão, porque Deus fará um milagre na tua vida. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita, e Ele tem olhado por você. A tua oração tem chegado até a Deus. Então, muito em breve, a sua lágrima neste problema será de gratidão, porque com certeza você já tem lágrimas de gratidão para derramar na presença de Deus. Jairo, os amigos, os parentes começam a celebrar a vitória. Um lugar que estava só um alvoroço e dor se transforma em um lugar de paz e alegria, porque Jesus Cristo havia chegado. Olha que interessante. Jairo vai de encontro com Jesus, e quando ele encontra Jesus, o coração dele nasce e aumenta a esperança, porque Jesus ia com ele para casa. No caminho, Jesus vai pelo caminho, e a mulher que sofria é curada, recebe um milagre. E quando Jesus chega na casa de Jairo, a menina que estava morta recebe de volta a vida. Aonde Jesus ia passando, Ele ia transformando. Aonde Jesus passava, Ele transformava. E eu posso dizer pela fé, nesta noite, Jesus está passando por aqui. E se você crê, alguma coisa já está mudando na sua vida, porque aonde Ele passa, Ele transforma. Nós cantávamos há muito tempo uma canção assim: alguma coisa sempre acontece aonde Jesus está. Alguma coisa sempre acontece aonde Jesus está, e Ele está aqui, Ele está aí, Ele está com você. Então alguma coisa está acontecendo agora em nome de Jesus.